graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe cada vida, aqueles que estão aqui, aqueles que vêm pela internet. A palavra de Deus é viva e poderosa. E ela é capaz de transformar o ser humano, de trazer aquilo que Deus deseja. E com certeza, Deus fala. Às vezes a gente que não quer ouvir. Ou às vezes a gente, que mesmo ouvindo, age como se não tivesse ouvido. Que Deus tenha misericórdia de mim, me ajude a transmitir corretamente a palavra dele. Que Deus tenha misericórdia daqueles que ouvem, que faça entender não só aquilo que está escrito, mas o que Deus quer comunicar à tua vida. Que assim seja. Como que anda a tua fé? Ah, pastor, minha fé está difícil. Tem vezes que eu estou forte, tem vezes que eu estou fraco. Tem vezes, pastor, que dá vontade de eu nunca mais ir na igreja. Já escutei essas coisas. Tem vezes, pastor, que eu não perco tudo. Estou orando todo dia. Mas tem semana que eu passo a semana inteira fazendo aquela oração mais ou menos, ou às vezes nem oro. Será que essa é a tua vida? Tem semana, pastor, que eu leio a palavra e me alegro, me emociono. Tem semana que eu nem pego. Tem semana que eu tenho certeza que Deus está triste comigo, porque eu passo a semana inteira reclamando, ao invés de clamar. Eu não sei qual que é a tua história, mas Deus sabe. E Deus sabe também por que você está aqui, por que você está ouvindo essa mensagem. Isso eu tenho certeza. Quando o pastor Anísio pediu para que eu trouxesse a mensagem nesse domingo, sequência de um feriado prolongado, na mesma hora já veio à mente um texto. Aí depois eu orei a Deus confirmando, falei, então é esse texto, Deus, vamos compartilhar esse texto da tua palavra, e que o teu Espírito faça aquilo que lhe aprouver. Carta de Paulo para Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. É uma das cartas pastorais, onde o apóstolo Paulo traz instrução para o seu filho na fé. E esse filho era tão chegado que ele chega a falar verdadeiro filho. Não era verdadeiro filho segundo a carne, mas que ele considerava alguém que ele ajudou a gestar. Onde dá a entender que Paulo pregou e também acompanhou o crescimento dessa pessoa na fé. E aqui Paulo dá uma série de instruções para ele. Instruções de como ele deveria proceder também junto à igreja, para o qual ele estava designado. Tito, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4. Assim diz a palavra de Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ao meditar nessa passagem, eu fiquei pensando, meu Deus, como a tua palavra é rica, como a tua palavra é bendita. Nós estamos falando aqui de uma introdução de uma carta. E o quanto tem de verdade nessa introdução, o quanto tem aprendizado, um aprendizado maravilhoso nesses 4 versículos. Pelo menos eu vejo assim. E decidi compartilhar com vocês sobre essa palavra que ele diz: promover a fé que é dos eleitos. O que vem a ser isso? A primeira verdade que a gente quer destacar nesse texto é a introdução onde Paulo fala: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Por que ele diz isso?
Será que essa era uma expressão comum que ele usava? Ou será que foi necessário que ele usasse? É interessante que em algumas cartas Paulo faz questão de frisar servo de Deus. O que significa isso? Significa que, pelo menos naquela época, a palavra tinha um sentido diferente do que tem hoje. A palavra servo na nossa língua não traz muito significado. Era como se Paulo dissesse nos dias de hoje: eu, Paulo, de quem Deus é dono. Deus é meu dono. Deus é que manda. Deus é que tem domínio absoluto sobre mim. Por isso a ideia de escravo, mas não no sentido pejorativo, no sentido de que ele é o proprietário da vida de Paulo. Então ele fala servo de Deus, mas ele fala também apóstolo de Jesus Cristo. Numa época em que esse título é usado de diversas maneiras, por diversas igrejas, apóstolo aqui, na maioria das versões, está em letra minúscula. Não é apóstolo como título, é apóstolo no sentido de que foi enviado por Jesus Cristo. Tinha a tarefa de abrir campos, de anunciar a palavra de Deus. Então essas duas verdades Paulo faz questão de iniciar antes do restante que ele vai dizer para nós, para mim, para você. Ele diz assim: eu sou aquele que pertenço a Deus e que fui mandado por Deus. E aí vem uma série de coisas que ele relata aqui, verdades que eu quero compartilhar com vocês. Primeira delas, apresentar ou promover a fé que é dos eleitos. Essa palavra promover nem sempre era clara, mas tem uma versão que diz assim: ajudar a tornar mais forte. Como que Paulo pode falar isso? Eu sou servo de Deus, apóstolo de Jesus, e fui enviado até vocês para tornar a fé de vocês mais forte. A primeira verdade que ele ressalta é que a nossa fé nem sempre ela está no mesmo grau. Hoje eu conversei um pouquinho sobre isso, né, Tiago? Toda vez que você ora, dá arrepio. Senão a gente cria a teologia do arrepio. Se não arrepiou, não vale. Não, filho, não. Toda vez que você ora, você sente intensamente Deus, sempre. Quem me dera fosse, mas nem sempre é. Eu oro porque Deus mandou, independente do que eu sinto. E quanto eu mais perceber de que não quero orar, mais eu preciso orar. A mesma coisa é a fé. A fé que eu tenho em Deus, ela é mesmo tanto forte todo dia? Não. Por isso a ideia de que a fé, ela pode ser promovida, ela pode ser tornada mais forte. Por isso que Paulo, ao escrever aos Romanos, falou: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, Romanos 10:17. Se por um lado existe a fé salvadora, que é a obra de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo, atuando em nós, na obra do Espírito, trazendo o entendimento da palavra, e essa é a fé que nos revela Jesus Cristo. Por outro lado também, a fé tem um exercício pessoal de eu me alimentar com os meios de graça que Deus deixou. Nem todos consideram de que eu posso sim, com a graça e com a ajuda que Deus já deixou disponível, tornar essa fé mais forte. Por isso que ele fala, promover a fé que é dos eleitos de Deus. Os eleitos de Deus têm fé em Jesus Cristo? Tem. Mas mesmo os eleitos de Deus estão sujeitos a altos e baixos? Sim. Você pega, por exemplo, Pedro, foi alguém que negou Jesus. Que horrível. Ok. Aí você pega na carta aos Gálatas, Pedro já restaurado e abençoado por Deus, cheio do Espírito Santo, negando Jesus de outra forma. E sabe como? Ele estava comendo com gente que não era judeu. A hora que chegou os judeus, ele se afastou daquelas pessoas, para que os judeus não vissem ele comendo com os outros. Aí Paulo chama a atenção dele e fala: o que é isso? Então quer dizer que a hora que chegar aos teus patrícios, você não quer ser visto no meio deles? Você está errado. Então perceba que a atitude de fé de Pedro ali foi errada. Mas não que Deus estava descartando, Deus estava aprimorando ele, ou corrigindo para aperfeiçoamento.
Então a nossa fé, a minha fé, a tua fé, ela pode ser promovida, ela pode ser tornada mais forte. Como isso? Você já pensou em se exercitar na academia de Deus? É interessante que, onde que eu vi? Acho que foi uma quadrinha, um desenho que estava assim: olha, já faz um mês que eu entrei na academia e não sei por que eu não emagreço, eu vou lá ver por quê. Entendeu a história? Ele tinha feito inscrição e não voltou lá, e queria ter emagrecido. Não é porque você fez inscrição que está resolvido, não é porque você se tornou membro que você já está forte. Não é porque você frequenta uma igreja que a tua vida está resolvida espiritualmente. Você tem que frequentar a presença de Deus, a comunhão com Deus, os meios que Deus deixou todo dia. E quais são os meios que Deus deixou para eu ser fortalecido? Alguns colocam 4, outros colocam 5, outros colocam 3. Eu não vou por essa linha, eu prefiro que você tenha mais simplicidade na tua vida. A oração, a palavra, a comunhão. E os meios de graça, os sacramentos, tudo bem, batismo e ceia. E alguns colocam 5, outros 4, mas eu quero que você frise na tua cabeça o seguinte: são os meios que Deus deixou para fortalecer a tua fé. Estar junto com as pessoas da mesma fé, orar a Deus intensamente, ter contato com a palavra que mostra quem é esse Deus para você. Esses são os meios, pelo menos alguns, que Deus colocou para fortalecer você. E como que a ceia do Senhor, por exemplo, te fortalece? A ceia do Senhor me fortalece quando eu me lembro que eu sou fraco. Quando eu me lembro de que, para eu me dizer cristão, alguém morreu no meu lugar, e esse alguém foi Jesus. E de que eu não me basto, eu não sou suficiente, foi necessário que Ele fizesse algo por mim, porque eu não conseguia fazer nada por mim mesmo. O sacrifício de Cristo e a ceia me fortalece, lembrando que Ele é meu dono e eu sou o seu servo. Se você olha para essa mesa e não significa nada, você está desperdiçando um meio de ser fortalecido. Se é só um suco e um pão, ou lanchinho esquisito, não é o melhor dos dois você tomar, não. Mas se você se atém ao significado, isso aqui fortalece a tua vida. Eu lembro do primeiro dia que eu participei da primeira ceia numa igreja. E lembro como se fosse hoje, que naquela época eles tinham um ritual bem interessante. A pessoa professava a fé, e no dia que ela professava a fé e recebia o batismo, naquele dia tinha ceia. E naquele dia, pela primeira vez, eu participei da ceia junto com todos os irmãos. E eu me recordo disso. E cada vez que eu participo, eu lembro, foi necessário que Jesus morresse por mim. E pela fé no Filho de Deus eu tenho perdão e tenho vida. Foi isso que Ele me disse, e é nessa fé que eu vou prosseguir até o último dia. A fé fortalecida é isso. Eu e você, em comunhão com Cristo. E sem Cristo, a tua fé fica no vazio. Eu já vi pessoas falando assim: minha fé é muito forte. A fé é no quê? Fé de que eu vou conseguir tudo. Tudo o quê? Muito dinheiro. Ah, tá. E depois? O caixão não tem gaveta. E se tiver, não resolve. Se tiver, não vai ajudar. Ainda que você coloque lá, só vai servir para alguém tentar roubar o caixão para pegar o que estava lá no caixão. Dinheiro pode ser significativo para muitos, mas não é tudo. Dinheiro é um meio, não é um fim. Meu objetivo não é o dinheiro, meu objetivo é viver com Deus. E Deus acrescenta aquilo que eu preciso e vai acrescentar o que você precisa. Fortalece a tua fé em Deus. Vamos lá, de que forma? Orando, lendo a palavra. E é incrível, é triste isso, quando muitos irmãos e irmãs que dizem ser servos de Jesus Cristo e que amam a Jesus, nunca tiveram contato com a palavra de Jesus. E não pense vocês que é por não saber ler, ou por não ter recursos. Não é isso não, é que não se importa. Eu já lancei vários desafios aqui, tem irmãos que começam, não vai um mês, 2, larga. Você não persevera. Se você não persevera, como que você vai ter aquela bênção? Pastor, mas é muito difícil ler a Bíblia inteira.
Assistir um filme de 2 horas não é difícil, né? Ficar 2 horas na frente de um filme, você fica de boa. 10 minutos na presença de Deus é muito. Sabe o que é isso? É luta espiritual que você está sendo derrotado. Você está sendo derrotado. E nem percebe. Qualquer outra coisa você passa 3, 4 horas, mas na presença de Deus 15 minutos você não consegue. É luta. E você não está vendo que é uma derrota na sua vida. E Deus está te alertando. Promover essa fé é fazer com que essa fé cresça e você seja edificado e fortalecido. E um dos meios, a oração, a leitura da palavra, a comunhão com os irmãos, o convívio com as pessoas. Ah, pastor, mas na igreja tem gente xarope. É verdade, até você. Aí tem gente chata. Você nunca foi chato com ninguém. Aquele pastor é chato. Talvez seja. Não sei se eu consigo te alcançar, mas somos juntos. Todos nós temos nossa chatice, nossa esquisitice. A igreja é lugar de se aprender a tolerar, a conviver. Se você quer uma igreja perfeita, não existe. Uma igreja onde ninguém erra, não existe. A igreja é para pecador. A igreja é para pessoas que querem andar com Deus. Ah, mas fulano está vivendo errado. Ajude ele a não viver errado. Ore por ele, ajude. A comunhão vai fortalecer, você vendo que o outro é humano, você também é humano, mas os dois juntos conseguem mais longe. Sozinho você vai bastante, mas junto você vai mais longe. E vai melhor. Tenha certeza que o recurso que Deus deixou da comunhão é para te fortalecer. E o inimigo não quer que você tenha comunhão. Você sabia disso? Tem gente que você fala assim, não, vamos reunir para a gente conversar, bater um papo, orar, mas ô dificuldade. Eu já tentei viajar até de madrugada e nunca dá certo. Irmão, 4 da manhã, o que você faz? Você pode me receber? 4 eu estou dormindo, não posso. Meio-dia, não posso. Você não pode nunca. Aí eu falei, o dia que você puder, você avisa. Mas eu gostaria só de orar contigo, só ter um momento juntos para a gente orar, buscar a Deus. Só que a pessoa que faz isso, ele não está desprezando o pastor, não está desprezando o irmão. Ele está se afastando de uma bênção que Deus tem para ele e está junto com alguém. Onde você vai poder falar da tua vida, vai ouvir da vida do outro, não é de terceiro não, viu? Não é falar da vida dos outros, é da tua e da de alguém. Onde vocês vão poder orar uns pelos outros e se ajudarem, na medida que Deus permite. Então, primeiro, promover essa fé. Essa fé, Paulo entendia que eu tenho que pegar eles e ajudar. Todavia, tem um detalhe. Estavam começando a perverter a fé. Olha aí no capítulo 1 ainda, no versículo 10. Presta bem atenção. Tito, capítulo 1, a partir do versículo 10. Olha o que estava acontecendo. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. 11 em diante. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, presta atenção, ensinando o que não devem. Por qual motivo? Por dor de ganância. Eu vou na casa de alguém ensinar umas coisas esquisitas para ver se eu consigo vantagem financeira. Para ver se de alguma forma eu sou favorecido financeiramente com aquilo. Naquela época, 2000 anos atrás já tinha isso. Só que Paulo vai longe. Paulo fala, tem muitos saindo por aí que dizem que tem que ser assim, 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 e estão pervertendo casas inteiras. Aí 12. Foi mesmo dentre eles um dos seus profetas que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Repreender para que sejam sadios? A ideia que Paulo está falando é, chega lá para eles e fala, vocês estão errados, parem com isso. Ah, mas como é que é hoje? Fiquei chateado, vou sair da igreja e me ofendeu. Que saia. Se Deus está te abençoando para que você se corrija, para que você seja abençoado, e você fica com essas coisinhas nojentas, de ai, não me ofendeu, vou sair. Você está errado. Está errado.
Por Deus do céu, nenhum pastor, nenhum líder em sã consciência vai ofender você, não. A gente quer que você seja bênção. Mas se você está errado, o que a gente faz? Não fala? Paulo deixa bem claro, vai lá e fala com eles para que eles sejam sadios, para que a fé deles seja promovida, para que aquilo que está errado seja corrigido e eles progridam. Só que naquela época já tinha uns negócios esquisitos dentro da igreja. Dentro da igreja surgindo falsos ensinos. Dentro da igreja surgindo gente falando: olha, não escuta Paulo, não escuta Tito, escuta só a mim. E de preferência que tudo que vocês tiverem venha para mim. Financeiro. Preste bem atenção na sequência, lá ainda no capítulo 1, no versículo 1. Para promover a fé que é dos eleitos e pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Vamos explicar isso aqui? O que é conhecer a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É Cristo. Amém? Então você obedece? Não. Então você não conhece a verdade. Eu já conversei com muitos cristãos que não entendem que a verdade para o cristianismo não é uma ideia, é uma pessoa. Assim como a paz não é um estado, é uma pessoa, a verdade não é um estado filosófico, é a pessoa, é Jesus. Jesus falou: eu sou a verdade. Jesus não falou, fulano é uma filosofia a ser seguida. Jesus não se trata de uma ideia a ser seguida, mas o nosso mestre é a ser copiado. Por isso que ele fala: pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. O que é piedade? Ter uma vida que anda conforme o que Deus deseja, uma vida que reconhece que é pecador e que obedece a Deus. Piedade é isso. Então eu creio e vivo. Mas pastor, é isso? É. Só isso? Não. Tudo isso. Não é só isso, é tudo isso. Por quê? Porque aqueles lá, os pauradores frívolos, os da circuncisão, os falsos mestres que estavam entrando na igreja, falavam e não faziam. A vida deles tinha incoerência de monte, não de pouquinho. Onde eles colocavam um fardo pesado nas costas dos outros. Mas eles mesmos não queriam fazer aquilo. Ó, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Mas você olhava para ele e não fazia. É tipo eu falar para vocês que vocês têm que orar às 6 horas da manhã, mas eu nunca venho às 6 horas da manhã orar com vocês. O que é isso? O líder fala que é para orar, mas não vem orar? Eventualmente, um dia ou outro, nós estamos sujeitos. Agora, num mês de 30 dias, eu não venho em um dia e fala que é essencial que a igreja venha. Não faz sentido. Então percebam que o conhecimento da verdade, que é Jesus, leva a uma prática igual que Jesus fez. Jesus não somente falava para as pessoas fazerem, ele fazia aquilo que ele falava. Jesus amava as pessoas? Só de palavra ou não? De fato e de verdade. Então qual é o exemplo que ele deixa para você? Que eu devo falar: ó, te amo, que se exploda a tua vida? Eu te amo, pode contar comigo. O que você precisa de mim? No que eu posso te ajudar? Onde você diz que segue a verdade e demonstra que segue a verdade. Esse segundo ponto é essencial, por quê? Promover essa fé, se eu creio e eu sou um dos eleitos de Deus, eu tenho que viver em pleno conhecimento da verdade. E a verdade na minha vida, como é Jesus, não pode ser só um estado, só uma filosofia. Tem que ser uma atitude. Por isso que desenvolve o quê? Na piedade. Essa verdade, vivida em piedade, essa fé que é promovida, ela vem no terceiro ponto, que diz o seguinte: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Onde está a tua esperança? Vou contar um segredo, se você não entender, você tem que entender. É um segredo simples, que não é segredo. Já falei isso aqui, vou repetir. Não ponha a tua esperança em governo ou em pessoas. Não é que você não pode confiar. Tem gente que pega o texto de Jeremias e fala errado. Fala: maldito é o homem que confia no homem. Errado. Vai ler lá o texto. Maldito é o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Verdade.
Não é questão se eu confio ou não no seu José. É Deus fazer do seu José o meu amparo. Ah, seu José é ponta firme, meu colega. E achar que ele é a salvação, é a minha ajuda. Não. Esse é o problema. Por isso que ele fala, na esperança da vida eterna. A minha esperança não pode estar nas pessoas, a minha esperança tem que estar em Deus. No Deus que prometeu uma vida eterna e no Deus que não mente. Em algum lugar da Bíblia, vê alguma coisa que Deus falou e não fez? Não existe. E se não existe, a promessa dele para a tua vida de vida eterna é verdadeira? Sim. E a promessa dele de vida abundante aqui? Também. E o quanto é importante isso para a minha vida e para a tua vida. Repare, eu posso confiar nas pessoas no limite de confiar em um pecador, mas não fazendo deles o meu amparo. Um erro. O governo vai ser o salvador. Errado. Não tem governo humano, não tem presidência humana que seja a minha salvação. Minha salvação é Deus. Quantas pessoas se iludem? E não estou falando desse presidente ou de outro presidente. Não importa quem seja o presidente. Ele não é o salvador da tua vida. O salvador é Deus, que te prometeu a vida eterna e vai te dar. E Ele nunca falha. As promessas de campanha do nosso Deus, todas 100% são cumpridas. Ou já foram, ou vão ser. Aleluia. Esse é o teu Deus. Então é nessa esperança que eu devo acordar, que eu devo caminhar o dia inteiro, que eu devo chegar no fim do dia difícil. Pensa num dia difícil. Dobra por 2. Naquele dia que você fala assim, o dia difícil, dobra esse dia. Deus te fala, filho, vai repousar, você chegou até aqui porque eu estou junto, e amanhã nós vamos de novo. Olha que bênção, que bênção, que bênção você escutar de Deus, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que nunca te deixarei, não te desampararei. Olha que lindo. É muito bom, irmãos. É muito bom. E essa fé tem que ser alimentada desse jeito. Uma fé que é firmada na verdade, que é firmada em Jesus, que tem a esperança da vida eterna, que o Deus que prometeu e não mente. Diante de tudo isso, o que a gente faz? A igreja precisa viver essas verdades simples, básicas. Não dá para a igreja ficar de modinha. É a modinha disso, a modinha daquilo. Agora é a onda dessa, é a onda dessa. Já teve uma onda tremenda chamada salvação de Jesus Cristo. Não precisa outra. Essa onda começou 2000 anos atrás, tem chegado até você. É uma onda do Espírito que não apaga. E que apesar de nós vai adiante. Mas para que você fique nessa crista dessa onda, ali surfando na bênção, você tem que seguir os caminhos que Ele deixou. Não é qualquer prancha, não é qualquer jeito, é do jeito que Deus estabeleceu. Eu acho lindo, lindo mesmo, o quanto Deus nos trata de forma singular e ao mesmo tempo coletivo. Você é especial para Deus, não? Mas só você, tua família não. Só você é Sofia, a Mário e o Antônio não. É você, a Sofia, a Mário e o Antônio, aí deixa de fora o Tiago. Só que cada um tem uma necessidade, Deus cuida de cada um, mas Deus também cuida de todos. É muito lindo isso. É muito lindo entender que Deus vem ao seu encontro na hora que você precisa, não é, Sagrado? Deus chega na hora errada? Não chega na hora errada. Não é Deus socorro. Deus falha para a gente? Deus fala, Deus falhou. Falhou nada. Quando a gente acha que Ele não ouviu, talvez Ele estava até carregando a gente. E a gente estava ali reclamando, murmurando. Queridos, mantenha sua fé fortalecida em Deus, só nele e na palavra. Não fica dando ouvido ao modismo, não. Não fique se entregando a crendices vazias de promessa. A promessa que tem que alimentar a tua vida, a promessa que Deus fez, não é que o homem faz. Isso vai saciar a tua vida. Isso vai continuar a suprir a tua vida. Mas
pastor, eu tenho dificuldade. Quem não tem, meu querido? Se eu pedir para cada um levantar aqui, em segredo, contar os seus mistérios, vai a noite inteira. Não precisa falar para mim, fala para Deus o que está acontecendo. Vai tempo. Mas eu sei, tenho certeza, de que você vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque já tem dado vitória até aqui e não vai deixar para frente. Fortalece nessa fé. Não se entrega a qualquer fé. Se entrega a fé bíblica. A fé que é dos eleitos e que deve ser promovida, deve ser cada vez mais forte, usando os meios que Deus deixou. A oração, a palavra, a comunhão, o batismo, a ceia, os momentos que Deus permite de estar juntos, unidos, orando, clamando. E tenha a sua fé fortalecida e firmada somente na graça de Deus, não na tua própria força. Especialmente quando ele diz o seguinte, olha, na sequência: e em tempos devidos manifestou a sua palavra, versículo 3, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Aí ele faz uma bênção no final. Ele fala: a Tito, verdadeiro na fé, segundo a fé comum. O que é fé comum? A fé que ele tem é a fé que eu tenho também. Tem hora que a fé dele está diferente da minha, mas a nossa fé é a mesma. Eu creio em Jesus, ele crê em Jesus. A nós dois que temos a mesma fé, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. O que Paulo está rogando aqui? O que é graça e paz? Graça, favor não merecido. Paz, Jesus Cristo, que sacia a minha guerra e traz bonança, traz sossego interior, apesar do exterior. Quantos a gente está com luta por fora, mas Deus nos dá sobriedade para passar? O que nós acabamos de cantar? Se o mar me submergir, lembra da música? O que vai fazer você caminhar até o outro lado? Deus. Se o barco, a onda está muito brava, o que vai fazer chegar do outro lado? Deus. Se a vida está muito tumultuada, vamos levar para Deus. Reclamar, xingar, murmurar, ficar praguejando não muda nada. Aprenda isso logo. Sofra menos. Sofra menos. Deus não quer isso. Alguns sofrimentos que a gente se mete, Deus fica até triste. Deus não queria ver seus filhos naquele sofrimento, é a gente que foi por conta. E o caminho de volta é simples. Pare e volte. Volte ao primeiro amor, à presença de Deus, à alegria do Espírito, a andar com Ele fervoroso, sabendo que Ele é a razão da tua vida. Só Ele é a razão da tua vida. Só Ele te dá aquilo que você precisa, que supra a tua necessidade. E ainda que ninguém entenda, basta Ele entender. Amém. Isso me basta. O apóstolo Paulo, ele escreveu muitas verdades aqui, mas eu quero encerrar com um texto da carta aos Hebreus que diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. A ideia é que a gente tenha consideração com o outro. O outro erra? Sim, você também erra. Vamos tentar se ajudar a errar menos e se ajudar a progredir na fé. Em vez de eu detonar um com o outro, deixa eu ver o que eu posso ajudar o meu irmão que está fraco. Ou que por qualquer motivo está enfrentando uma luta e precisa da tua mão estendida. E aqui ele fala para a gente não deixar de congregar, porque o que é isso? Eu deixo de vir à igreja. Pastor, a igreja não é importante na minha vida. Esse é o grande erro. Se a igreja não fosse tão importante, Deus não tinha estabelecido ela. E a igreja, não estou falando dessas paredes, eu estou falando da reunião do povo de Deus. Esse aqui é o templo onde a gente se reúne. A igreja são vocês. E vocês são importantes para Deus. Por isso que ele fala, congregar é estar junto num só propósito, para fortalecer a nossa fé e prosseguir a caminhada. É assim que a gente se estimule uns aos outros. Que Deus abençoe ricamente a tua vida.
Lembre, essa fé é para ser promovida, você pode ser fortalecido. A nossa fé tem que associar Jesus Cristo, que é a verdade, com a piedade, que é praticar. E tenha a tua esperança em Deus, na vida eterna e na vida que Ele prometeu. E prossegue, vá adiante, o Senhor é contigo. Fique em pé, vamos orar. Ó Deus, obrigado por essa palavra bendita que nos estimula a prosseguir, Senhor. Apesar de nós, o Senhor é o mesmo. E o Senhor deixou todos os meios pelos quais nós podemos ser fortalecidos. Nos ajuda a desfrutar desses meios, a buscar esses meios, que é a Tua palavra, a oração, a comunhão. Reconhecer a dádiva da Tua morte, do Teu sacrifício por nós, da ressurreição, da vida eterna, das ricas e preciosas promessas. Fortalece a nossa fé, meu Deus. Visita aqueles que estão fracos, abatidos, e ajude-os. E Deus, que nós sejamos bênção na vida uns dos outros. Que assim a Tua graça, a Tua misericórdia nos assista. E nos prepara também agora, meu Deus, para a ceia do Senhor. Separamos esses elementos do uso comum, aqueles que serão usados para a ceia do Senhor. Que o Senhor fortaleça o Teu povo e renove as forças. No santo nome de Jesus. Amém. E sentar-nos.